SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Eu quero compartilhar nesta noite de terça-feira a palavra poderosa do Reino de Deus, uma palavra que nos dá ânimo, nos revigora, nos fortalece e nos derrama sobre nós amor, esperança, fé e também nos confronta, porque toda vez que o papai, o Abba Pai, o paizinho querido nos confronta, é para que nós nos fortaleçamos na palavra dele. A palavra dele é poderosa para nos fortalecer. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar esta palavra poderosa do Reino de Deus, que está em 2 Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 1, a partir do versículo 16, falando sobre o poder ou a superioridade da palavra de Deus. Olha o que diz o texto. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, não a ouvimos quando nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada, a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Fundamentado na Escritura, isso, amado. Então, a palavra de Deus aqui, em 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21, está falando algo tremendo sobre a superioridade da palavra profética e daquilo que veio de Deus. A palavra poderosa do reino de Deus, quando Jesus tem um encontro para o batismo, Jesus está próximo a João Batista, e a palavra que veio dos céus, né, derramada diante dos apóstolos e de todas as testemunhas que estavam naquele lugar, e testemunhas oculares, que ouviram a voz: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Deus, o próprio Criador, estabelecendo que ali estava o Santo de Israel, o Filho amado, o unigênito do Pai, Jesus. Ali estava diante de João Batista e diante de todos aqueles que estavam naquele lugar. Então a palavra poderosa do reino de Deus é estabelecida por princípios, e é uma palavra de poder, de majestade, de domínio sobre séculos dos séculos. E quando o apóstolo declara aqui, ora, temos assim tanto mais confirmado pela palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela alva nasça no vosso coração. Aqui ele está dizendo que a palavra profética, ela vem como uma candeia que estabelece o reino de Deus aonde ela passa, aonde ela é estabelecida, aonde ela é declarada. E o que é uma palavra profética? Uma palavra profética é aquilo que vem direto do Senhor a um homem, a uma mulher ou a quem ele queira usar para trazer a mensagem do reino de Deus, a mensagem que Deus que está estabelecendo para aquele momento, para aquele local, para aquela comunidade, para aquela cidade ou nação. Pode ser individual esta palavra profética, amados? Pode. É muito difícil que Deus
se manifeste, ou que nós vimos a manifestação dele em toda a trajetória do Antigo Testamento, falando somente para uma única pessoa ou estabelecendo algo para uma única pessoa. Eu não estou dizendo que isso não aconteceu. Aconteceu algumas vezes, né? Mas o princípio é que Deus estabelecia palavras proféticas por causa de um propósito, para que o nome dele fosse reconhecido, fosse entendido que o Deus de Israel, várias vezes ele comenta, o eu sou estabelece, o eu sou declara, o eu sou que fez e criou todas as coisas, estabelece isso, isso, isso. Então, quando ele vem com uma palavra profética, amados, ele vem para restaurar, para mostrar a soberania, o poder e para direcionar, seja um grupo de pessoas, seja uma cidade, seja uma nação. Agora, quando esta palavra profética vem, amados, como nós vemos tantas vezes, quando profecias são dadas a várias pessoas num determinado lugar, num único lugar, a 5, a 10, a 20 pessoas num único culto de 1h30, de 2 horas ou de 3 horas. Palavras lançadas como profecia, que nós precisamos pedir discernimento para ter certeza que se isso vem de Deus ou não. Olha por quê. Olha o que diz o texto. Temos assim como, tanto como mais confirmada pela palavra profética, que fazeis bem em atendê-la. Amém? Nós reconhecemos a palavra profética, nós entendemos que isso pode acontecer. Como fazeis bem em atendê-la, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Ou seja, essa candeia que vem num lugar tenebroso, num lugar de extrema miséria, extrema derrota espiritual, extrema trevas. O lugar é trevas, o lugar é perdido, o lugar é escuro, é abominável para o ser humano ficar. Tem lugares assim, amados. Se nós formos entender, tem lugares que nós entramos e se sentimos mal pelo ambiente. O ambiente sujo, o ambiente decadente, um ambiente de obras malignas, um ambiente pesado, digamos assim, como algumas pessoas dizem, um ambiente carregado, pesado. Eu não diria assim, eu diria que estão em trevas. Estar em trevas, tudo é diferente. É diferente por quê? Porque a luz de Deus que vem como uma candeia, ilumina até que o dia clareie para que essas trevas passem, a palavra profética faz isso. Ela vem como uma espada, ela vem como um confronto, ela vem como um confronto de amor dizendo, olha, tudo é estabelecido diante de vós da forma que eu quero. Se vocês atenderem essa direção, se vocês entenderem essa direção desta palavra profética, as coisas que são trevas, ou as trevas que foi estabelecida neste lugar, serão exterminadas, serão anuladas por causa da luz, da minha luz, do meu poder, da palavra profética que é declarada nesse lugar. Então, amados, quando nós entendemos isso, que a palavra de Deus tem poder, que as profecias de Deus se cumprirão, que Deus estabeleceu através da sua palavra, que tudo está se cumprindo por um propósito. O propósito é a salvação de todo ser humano, de todas as vidas. Alguns não serão alcançados. Eu creio que todos receberão a palavra de Deus, mas talvez nem todos serão alcançados. A palavra de Deus deixa claro isso, que alguns se perderão, alguns não entenderão, alguns receberão a palavra, mas jamais vão querer exercê-la, porque só receber a palavra e não exercê-la e não caminhar diante da luz de Deus, amados, como posso caminhar? É a mesma coisa que você aprender a fazer algo, aprender a cozinhar, mas nunca cozinhou, né? A esposa viaja, o marido sabe, aprendeu a cozinhar, mas não cozinha, vou comer fora porque é mais fácil. Então você nunca vai exercer. Como vai saber se o teu tempero, se os condimentos, se o teu preparo vai ficar bom? Como vai exercer o amor se você nunca fala que ama? Ah, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas quando você abraça, quando você diz que ama literalmente, quando você declara isso verbalmente e fala face a face, para que essa pessoa realmente saiba, não, ele me ama realmente, ele está comigo realmente porque me ama. Como posso, se eu não exerço? A palavra é desta forma. Como posso receber a palavra de vida eterna se eu permaneço
na velha criatura, no velho homem ou na morte. Então eu preciso entender que essa palavra profética vem como a luz, como uma candeia que ilumina toda a treva ou toda a escuridão até que o dia clareie. E ele continua dizendo, brilha em um lugar tenebroso até que clareie o dia e a estrela da alva nasce em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, as profecias não são uma coisa que eu determino, que eu esclareço, que eu monto na minha mente ou estabeleço na minha mente, na minha vontade, para que eu declare para alguém. A profecia vem de Deus, institui dentro de mim, cria algo dentro de mim que tem que ser exposto, que tem que ser declarado. Então ela mexe com a minha estrutura física, mental e espiritual, porque eu estou recebendo algo de Deus, algo que é soberano, algo que é poderoso, algo que é do reino, para que eu traga esta mensagem do reino a um povo que talvez não acredite, não deseje acreditar. Então isso, amados, cria um impacto tremendo. Os profetas choravam. Jeremias era tido como um profeta chorão, mas era um grande homem de Deus, um guerreiro. Então não podemos intitular ele como profeta chorão. Chorava por causa da palavra profética que era trazida e por muitos era rejeitada. Agora nós precisamos entender que o reino de Deus estabelece coisas profundas e eternas. E ninguém alcançará a salvação sem antes provar do poder da palavra de Deus, da mensagem da cruz, entender que eu e você fomos chamados para ser salvos só? Não, para ser salvos e para servir ao reino de Deus, para sermos servos, obedientes, para sermos dedicados à obra de Deus. E o que é ser dedicado? Não, isso é função de um pastor. Pastor, o senhor está falando, mas isso é função dos líderes espirituais? Não, é de todos, amados. A palavra de Deus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, ele declara uma missão a todos nós. Então, por que isso não chegou a todos? Porque a maioria das pessoas estão caladas, receberam a palavra e não exercem, e não caminham, e não se levantam, e são como um exército estagnado e parado, porque não conseguem entender o mover, o poder da palavra de Deus, da palavra profética. Esse poder regenerador, transformador, tem poder para colocar no teu coração esta palavra, esta luz, esta candeia que clareia onde você estiver, seja se você passar pelas trevas, você é luz, porque Ele está com vós, convosco. Mas você precisa entender isso, amado. E quando nós entendemos, nós somos cheios da presença dEle e vivemos isso. Portanto, amados, creia na palavra poderosa de Deus, creia na palavra regeneradora. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, fundamentados na Escritura, não há outra direção quando o fundamento é na palavra de Deus. Se a palavra que vem para você tem fundamento bíblico, tem fundamento da palavra poderosa, ela é a própria palavra, ela vai fazer morada em vós e vai transformar a tua vida. É impossível receber esta palavra e não ser transformado. É impossível receber esta palavra e não ser regenerado. Algumas pessoas falam, que história é essa, pastor? Que transformado? Quem é bandido sempre. Quem é usuário de droga é sempre. O médico, o psicólogo, o psiquiatra, ele não fala isso? Que quem foi dependente químico ou do álcool é sempre um alcoólatra, é sempre um dependente químico. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que tira todo conceito humano e da ciência. Ele não anula o conceito humano e da ciência, mas ele diz que ele é soberano sobre o conceito da ciência e o conceito humano.
Ah, mas pastor, aí você está entrando numa dimensão que só podemos discutir com cientistas, com doutores. Não, amados. Quando você entende a palavra, você entende que a dependência do álcool, a dependência do vício pode ser transformado por esta palavra poderosa. Mas o que a palavra pode, como uma leitura, um livro pode fazer? Eu estou falando da palavra vivida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque ela fala conosco, ela regenera o homem, ela transforma o homem. Como a palavra é viva? Porque ela fala com você a cada momento que nós lemos essa palavra, fala no mais íntimo, no mais interior. No íntimo de nós, ela transforma para que o exterior seja capacitado para exercê-la. Então, amados, que você receba a palavra de Deus com uma palavra profética tremenda e poderosa para mudar a tua história de vida. Em nome de Jesus, você é bênção e não maldição. Você é vivo e não está morto. Você tem esperança e não está desesperançoso. Você tem alegria e não está iludido por coisas alheias. Você tem o poder de Deus se manifestando entre vós, entre nós, se você acreditar nesta palavra poderosa do reino de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.